Nós vamos iniciar a aula hoje sobre o sistema reprodutor feminino. Nós temos na aula o sistema reprodutor feminino e masculino, mas a gente vai falar hoje mais sobre o feminino só. Mas antes de falar sobre o sistema reprodutor, eu queria falar também sobre ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, vou separar aqui para vocês também um material, um vídeo depois para vocês olharem. Mas essas infecções, né, resumindo, né, elas são transmissíveis, podem se manifestar ou não quando não tratada. Por exemplo, a pessoa pode ter a doença, mas ela não tem sinais e sintomas que ela tem aquela doença. Um caso muito específico é o HIV, né, ou a AIDS, tá? Então, quando a gente fala de sistema reprodutor feminino e masculino, a gente tem que associar também essas infecções sexualmente transmissíveis, né? Mudou o termo, né? Antes eram doenças sexualmente transmissíveis, agora mudou, né, para o termo de infecção. Vai aparecer também no vídeo por que foi mudado esse termo, tá? A AIDS, por exemplo, né? A AIDS e o HIV, eles são diferentes, vamos dizer assim, né? Um é mais, como é que eu vou dizer assim? Ele é mais perigoso, né, do que o outro, vamos dizer assim. A pessoa, muitas vezes, ela pode ter o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, tá? Ele é um vírus e ele causa a AIDS, tá? Muitas vezes a pessoa tem o HIV, mas não se manifestou a AIDS, tá? Essa é a palavra mais certa. Não se manifestou a AIDS. Ou seja, ela carrega o vírus, ela pode passar para outra pessoa esse vírus, se ela não usar preservativo, por exemplo, a camisinha, né? É um preservativo que impede a passar adiante, né, o vírus do HIV. Então, temos outros tipos de preservativos também que a gente vai acompanhar aqui no vídeo, no vídeo que eu vou passar para vocês, né? Mas são coisas diferentes, né? O HIV é o vírus da imunodeficiência e causa a AIDS. O que é a AIDS? A AIDS, ela ataca as células específicas do sistema imunológico, tá? Que são os linfócitos TCD4+. Então, quando ataca o sistema imunológico, quando a pessoa perde peso muito fácil, quando ela pega muita gripe, muito resfriado, muitas infecções, entre outras doenças aí, ela tem que fazer esses exames ali para saber se ela tem a AIDS ou não também, né? E principalmente se ela teve alguma relação sem preservativo, sem se prevenir, né? É interessante fazer ali o exame para ver se tem a AIDS, né? O vírus HIV, tá? Então, eles são responsáveis ali por defender o nosso organismo, né? Esses linfócitos TCD4+, eles são responsáveis por defender o nosso organismo contra as doenças. E se a pessoa tem a AIDS, acaba atacando, né, específico essas células, esses linfócitos CD4+, e o sistema imunológico dela fica muito baixo, tá? Então, são coisas diferentes, né? O HIV é o vírus e o vírus, ele causa a AIDS, tá? Que ataca o sistema imunológico. Então, muitas vezes a pessoa não tem HIV, né? Tem HIV, não sabe, tem relação sem preservativo, acaba passando para outra pessoa. E essa outra pessoa, muitas vezes ela vai ficar muito mal e pode se manifestar a AIDS. Então, por isso que, eu tive relação com uma pessoa, né? Enfim, pode sim passar o vírus e pode se manifestar a AIDS, tá? Temos outras ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Herpes é uma delas, sífilis, né? A sífilis nós temos a primária, a secundária, a terciária. Então, a primária ali, ela aparece mais internamente, né? Pode se manifestar ali no linfonodo, pode se manifestar uma íngua, né? A secundária, ela se espalha pelo corpo todo, né? Então, aparece erupções na pele, né? Então, essa é a sífilis secundária, quando começa a aparecer essas erupções na pele, né? E se manifestar pelo corpo todo. E a terciária, gente, ela pode até afetar o sistema nervoso central, tá? E tem um monte de gente aí tendo relação sem preservativo, muitas vezes não faz o teste para saber se tem uma IST ou não,
né? Por isso que é importante ir no médico, ir no ginecologista, né? Para fazer esse check-up todo, para saber se tem ou se não tem. É melhor a gente trabalhar com a prevenção, né, da doença, do que fazendo um tratamento, né? Então, a gente precisa sempre usar o preservativo, tá? Tem outros tipos de doença, gonorreia, o HPV, né? O HPV, ele tem vacina, né? É a única IST que tem vacina, então, lá na adolescência é feita a vacina do HPV, né? Eu lembro que na minha época, quando eu era adolescente, nem tinha essa vacina ainda, eu também já tomei depois que eu fui para a fase adulta, né? Para prevenção também, mas na minha adolescência não tinha e hoje em dia é vacinado até na adolescência, né? Então, HPV se previne através de vacina também, tá? É importante também verificar a carteira de vacina. E tem também outros tipos de doença, né? Clamídia, enfim. Então, antes da gente iniciar o sistema reprodutor feminino, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas doenças, né? Essas infecções sexualmente transmissíveis, tá? Tem também dois tipos ali além da camisinha, tem dois tipos de terapia também. Então, é uma medicação que, por exemplo, quando você tem relação sexual com uma pessoa que é HIV positivo, você pode tomar esse comprimido, que é a terapia pré-exposição, que daí você vai estar, vamos dizer assim, não vai se manifestar o HIV, né? Se você toma logo em seguida essa terapia pré-exposição. Na verdade, depois não, antes, né? Pré-exposição, quando você vai ter uma relação com uma pessoa HIV positiva, você toma antes esse comprimido para não se manifestar em você o HIV, tá? Se você souber que a pessoa é HIV positivo. É claro que quem sabe já faz o tratamento também, né? Quem sabe que HIV positivo já tem um tratamento específico para não passar para outra pessoa, mas o mais recomendado, gente, é a camisinha, não adianta, é de fácil acesso, tem nos postos de saúde, né? Então, agora, então, aqui tem Oktober, tem essa festa aí, né? Enfim, muitas pessoas acabam se relacionando sem preservativo, né? E podem passar doenças aí, né? Muitas doenças aí que são transmitidas através da relação sexual. Temos também a terapia pós-exposição, tá? Que ela combate ali todas as ISTs, né? Então, você se relacionou com uma pessoa sem preservativo, ficou com aquilo na cabeça, eu não conheço direito a pessoa, você toma essa terapia pós-exposição para evitar todos os tipos ali de infecções sexualmente transmissíveis. Também é muito usada ali em caso de estupro, né? A gente sabe que no Brasil é muito alto ali os casos de estupro, né? Então também é utilizada essa terapia pós-exposição, tá? Eu vou passar aqui para vocês o vídeo e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre o assunto.